Bom dia, jovens do sexto ano. Hoje, dia 20 de novembro, vamos finalizar o ano, certo? Vamos finalizar nosso conteúdo da prova bimestral, da quarta etapa, a última etapa, certo? Unidade 8, o último conteúdo do livro 4, o último conteúdo de ciência do ano. Tá bom? Então, vamos ter toda a atenção possível à aula de hoje, ok, jovens? Então, vamos primeiramente ver a nossa agenda de hoje. Certo? Vai aparecer na tela de vocês a nossa agenda de hoje. Vamos falar da unidade 8, sentidos dos movimentos. Vamos falar dos 5 sentidos. Vamos falar dos nossos sistemas esqueléticos e muscular, como os dois se interagem, certo? E a atividade de casa que vocês estão vendo também na agenda que eu vou deixar, certo? Então, jovens, vamos começar com o livro, certo? Nosso livro será utilizado para a nossa aula de hoje. Aparece na tela de vocês a imagem da início da unidade, sentidos do movimento. Vocês estão vendo um quadro no fundo, uma tela, nesse caso, que realça os nossos sentidos visuais. Então, nesse caso, percebe-se que há imagens no centro se formando e se vão se espalhando, confundindo com as outras imagens. Quer dizer que são imagens visuais que podem ser confundidas pela forma que é desenhada e como é percebida. Então, isso, a arte busca também brincar com sentidos. Essa brincadeira com sentidos traz à tona a importância de entender como são os sentidos do ser humano, certo? Então, na próxima página, vocês podem ver no livro, temos os seguintes sentidos. Temos o sentido do tato, da gustação e do olfato, certo? Vamos ver agora. Os sentidos, tato, gustação, olfato, visão e audição, são os cinco, certo? Cada um deles relacionado aos órgãos e sentidos, certo? Esses órgãos e sentidos têm células especializadas, tecidos especializados que vão transformar essa informação em algo que nós percebemos. O tato está no principal órgão do corpo, que é o maior de todos, a pele. Nesse caso, é o órgão do tato. Na pele humana, que nós percebemos os estímulos externos que recebemos e transformamos algo que, nesse caso, é tateado. Então, a pele humana possui órgãos receptores de estímulos que é detectado através da presença de pelos, de camadas do corpo, da célula, camadas da pele, que, nesse caso, repassa. Quando você tira o pelo do corpo, nesse caso, o pelo é ligado a uma raiz que tem os receptores que percebem a dor e o nervo ligado à pele. Na aula anterior, nós vimos também a relação do tato, certo? Na aula, onde usamos o objeto educacional, certo? Que percebe a presença disso. Então, vou mostrar de novo para vocês o que foi dado na última aula, certo? No planeta Bio, temos essas informações com maior detalhe, certo? Posso dizer a vocês. Nesse caso, temos aqui a pele humana, de epiderme, derme, tecido adiposo. Temos aqui em verde as unidades receptoras de informações, certo? Que auxiliam na recepção. E aqui temos os nervos, que são regiões que podem sentir a parte mecânica,
parte térmica e a parte de dores, que são impulsos nervosos, certo? A percepção do tato. Voltando para o livro, jovens, nós continuaremos a falar sobre os sentidos, certo? Com maiores detalhes do que da última aula, certo? Passamos do tato, agora nós iremos falar da seguinte parte, somente da gustação. A gustação, nesse caso, ela está ligada ao principal órgão, à língua. A língua é o órgão do sentido da gustação, certo? Na língua, nós recebemos estímulos, certo? Através de papilas gustativas. Papilas gustativas são glândulas que têm a função de percepção do sabor através de estruturas especializadas. Como vimos na última aula, vou mostrar para vocês a localização dessas papilas gustativas. Somente escreva. Essas papilas gustativas, certo? Ela tem a função de capturar a substância química que será tratada e transformada em sabor. Então, nesse caso, na verdade, o gosto do alimento depende da ação conjunta do paladar e do olfato. A língua, por meio das papilas gustativas, detecta moléculas dissolvidas em soluções aquosas, na água. E o nariz, por meio do olfato, detecta moléculas odoríferas pelo ar. Todas as áreas da língua dotadas de papilas gustativas, compostas por botões gustativos, são capazes de discriminar qualquer sabor. Aqui seria o botão gustativo, aqui o pólen, e aqui as células nervosas, que detectam o tipo. Na superfície da língua, pessoal, existe cerca de 10 mil células epiteliais, que possuem botões gustativos. Essas moléculas presentes no alimento conectam as estruturas, gerando diferentes impulsos nervosos. Dessas diferentes impulsos nervosos que irão para o cérebro, e lá o cérebro, os estímulos enviados são interpretados, nesse caso processados, e a sensação do alimento. Então, nesse caso, é um processo que é onde envolve também impulsos nervosos, certo? Irá passando até chegar no cérebro. Voltando para o livro, jovens, vamos continuar falando sobre os sentidos. Passando da gustação, nós iremos agora falar do olfato, como foi falado anteriormente. O sabor também envolve o olfato. O nariz é o principal órgão do olfato. Os receptores de aroma estão localizados na cavidade nasal, células receptoras, aqui destaque amarelo. Geralmente, impulsos nervosos que são conduzidos do cérebro por sensação de cheiro ou odor, certo? Então, através do odor, temos sabores, certo? À medida que envelhecemos, o olfato tende a perder a sensibilidade. Então, cada vez que ficamos mais velhos, tendemos a perder a sensação de cheiro. Quando crianças mais pequenas, os cheiros são agradáveis, estimulantes, mas com o tempo perdemos essa sensibilidade. Então, como vimos na aula anterior, em relação ao olfato, certo? Temos aqui a presença desse objeto racional, destaca o olfato. Aqui, em azul, temos a glândula receptora, olfato, nervo, aonde as substâncias químicas que chegam são detectadas, são transmitidas através de impulsos nervosos, aqui os neurônios, que irão ser codificadas, certo? Então, na região posterior da cavidade nasal, essa região aqui posterior, há uma mucosa chamada epitélio olfativo, constituído por células nervosas, certo? Que cerca de 30 tipos diferentes, um total de 20 milhões de células, conectam a moléculas odoríferas. Nesse caso, a partir dessa conexão, são enviadas para o bulbo olfativo, na região do encéfalo, perdão. No interior do bulbo olfativo, o impulso nervoso se propaga aos neurônios, que vão ao nível olfatário. Nesse caso, chega ao cérebro.
Então, voltaremos agora para o nosso livro, ok? Só um momento, jovens. Iremos continuar a falar sobre os sentidos, certo? Só um momento, jovens. Vamos falar da visão. Vamos continuar falando da visão daqui a pouco, certo? Está aqui na tela de vocês, na parte do segundo vídeo. Então, daqui a pouco, continuaremos a nossa segunda parte do vídeo de hoje.